Roberto, boa noite. Além da expulsão, é claro, o que você condiciona essa derrota da Ponte Preta hoje 4-1 em casa e como trabalhar também o mental do time para não atrapalhar a sequência da competição? Boa noite. A gente tem que ter um equilíbrio muito grande. Eu sei que cria-se uma expectativa enorme pela campanha, primeiro que nós fizemos no Paulista, porque quando a gente ganhou lá atrás, quando as coisas depois de vitórias, eu sempre falei, não vamos esquecer, vamos continuar humildes por causa de lembrar a todo momento que foi o ano passado, a gente tem que estar sempre com guarda alta, eu sempre falei isso e falei, eu acho que até na última entrevista minha aqui antes do jogo, de nós lembrarmos disso. E jogar em casa, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, de ser um time agressivo sim, mas de não gerar uma certa ansiedade. Depois eu preciso ver com calma esse primeiro tempo, onde nós estávamos com o Dudu com 11 contra 11, de não gerar essa ansiedade de acelerar uma jogada, de forçar uma jogada. Então eu acho que o que nós temos que ter muito em mente é de ter um time muito equilibrado emocionalmente, em casa também, porque em casa aqui tem essa obrigação de ganhar e nós sabemos disso, nós temos que entender e conviver com isso, mas saber para que nós temos que ajustar bem isso aí, tá? Eu sempre falei, antes do jogo eu falei do equilíbrio, nós temos tempo. Depois da expulsão, infelizmente, com um a menos, a gente ter a expulsão e tomar mais um gol acabou fazendo com que nós perdêssemos força para empatar esse jogo, mesmo depois com 2-1. Tudo bem, Alberto? Eu sou Antônio Luque, da Rádio CBN. Depois do jogo com o Anápolis, eu perguntei para você sobre a expulsão do Arthur. Depois, até vendo o lance, realmente teve ali uma falta de encaixe na marcação. Ele teve que fazer a falta e foi expulso. Hoje, o Dudu, no lance, eu estava muito perto ali. Nós que ficamos ali atrás, a gente viu que era um lance em que não precisava daquela entrada. Na verdade, aquele voleio que ele tentou e acertou o rosto do jogador. E o Dudu ele já teve outras expulsões, lembra aquela do Novo Horizontino no primeiro jogo, lá no Campeonato Paulista, que também foi uma expulsão que acho que nem precisava daquele lance, um carrinho por trás. O que você tem para falar sobre esse jogador? E se existe uma conversa, porque ele é bom jogador, acho que até acima da divisão, mas em alguns momentos ele peca aí, acho por conta desses lances. Foram lances diferentes, né? Foram lances defensivos. E é uma coisa que o Dudu precisa melhorar bem, equilibrar bem isso. Lances defensivos, de um carrinho desnecessário, de uma chegada mais forte. Ali eu vi como uma jogada ofensiva nossa. Que ele, tem um termo até que é usado, que ele não vai para tirar a bola, ele não vai para fazer uma marcação, ele vai tentar, porque ali a gente estava no ataque. Então eu preciso ver com calma também. Chegou a pegar, mas não foi uma entrada que ele dá uma solada, ele tentou finalizar a jogada. Então eu acho que é diferente. Foi um excesso não é excesso de força, mas assim, ele podia ter visto que ele poderia ter que não coubesse esse pé tão alto, mas é diferente. É diferente. O Dudu, ele é um jogador de muito vigor físico, tem que ter esse equilíbrio de, às vezes, eu chamo de sustentar essa marcação para que não tenha um carrinho desnecessário. Foi o que aconteceu lá em Novo Horizonte, mas essa foi uma expulsão diferente, porque a gente estava possivelmente com ele tentou fazer o gol, no caso, ele tentou finalizar a jogada. Uma derrota por 4-1 em casa, quanto pode abalar emocionalmente esse time? E dá para falar que ninguém quer perder, mas se perder, é melhor perder agora do que perder lá na frente? Olha, eu posso afirmar para vocês que mentalmente, emocionalmente não vai nos abalar. Porque antes do jogo, durante a semana, nós conversamos que tá todo mundo sabendo que não estava tudo bom, que a gente tem uma margem grande de para melhorar. Eu falei isso para vocês, internamente a gente tem falado isso. E é lógico que a gente vai fazer, eu falei para eles ali rapidamente, que eu não gosto de falar de pós-jogo. Os ajustes vão ter, nós vamos melhorar. Agora, o nosso objetivo é lá na frente. Como depois de vitórias, como um time invicto, não tinha oba-oba, aqui também agora é equilíbrio mental forte, preparar para a próxima partida contra o Náutico e saber que não é fácil, que não tem nada a ganhar, que a gente está só começando.
Ô, Roberto, boa noite. Vladimir Catarino, da Rádio Bandeirantes. O Elvis, ele é um motor desse time, sem dúvida nenhuma, ali no meio campo, né? E quando o Elvis não vai bem, o time normalmente não joga bem. Existe essa dependência ou talvez uma coincidência, o fato do Elvis não jogar bem e também a equipe não render conforme vinha rendendo? Não vejo que nós vamos depender do Elvis, assim, a dependência do Elvis, né? Eu não gosto de exagerar nas coisas, nem nos elogios. Eu dificilmente falo individualmente nas vitórias de um jogador que ganhou o jogo pra gente. Ele é um grande jogador, que a gente já sabe, nós já falamos sobre isso. Mas o time, o Elvis é um jogador diferenciado, mas a Ponte Preta é o conjunto, os 11 jogadores obedecendo bem as funções de cada um. E ele, dentro daquilo que ele pôde ajudar, ele fez com alguns erros também, mas nós não tivemos muito brilhantes com outros jogadores importantes. Então não vejo entendam bem, preciso passar bem para vocês a minha resposta. O Elvis é importantíssimo para nós, como alguns outros são. Mas é o grupo que vai lutar para subir, é o grupo que vai subir, é o grupo que fez um grande Campeonato Paulista, com o Elvis até ausente de algumas partidas. A Ponte Preta, esse ano, é uma Ponte Preta que todos têm as obrigações, cada um na sua função. Professor, Tiago, Portal do Sul Paulista, queria que você analisasse aí o desempenho do Maguinho no jogo, né? O Alex Juan, jogador do Brusque, jogou muito ali pelo corredor onde o Maguinho fica. Você também fez uma substituição com o João Gabriel. E eu também queria entender no final do jogo ali, você, quando terminou a partida, eu vi que você reuniu todos os jogadores, né? E saiu em conjunto com os jogadores. Isso aí mostra que união. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Obrigado. O Maguinho é um jogador essencial, importantíssimo para nós dentro da posição dele. É um jogador de fase defensiva, um jogador de fase ofensiva. Vamos lembrar o último jogo? Em casa, poxa, um cara que tem batido aí, além do lado técnico dele, tem batido recordes aí de tanto correr, de distância percorrida, de alta intensidade. É um jogador muito importante. As substituições são geralmente jogadores que se desgastam mais. E o João, gás novo, um garoto que foi ali para nos ajudar, além de defender, atacar também, porque eu já estava com o desgaste normal do Maguinho e quase que o João acaba fazendo um gol. Uma grande oportunidade que a gente teve ali de diminuir a diferença do placar. Desculpa, a saída do campo não fui eu que reuni, eu só fiquei ali ao lado deles, que eles já tinham decidido se reunir. Isso é só para mostrar. É importante, assim, mas a nossa união, ela foi mais exposta hoje, ali depois da derrota, mas ela está mais forte do que vocês viram lá dentro, lá no campo. Ela está muito mais forte aqui, mas não fui eu que reuni, não. Roberto Edson, TV Bandeirantes, a gente está cansado de ver jogos da Ponte aqui, e os times vêm aqui, não vão para cima da Ponte como o Brusque foi hoje. Você acha que foi uma surpresa isso? O Brusque que a gente analisou, eles só tinham 2 gols no campeonato até agora. Mas é um time que tinha um padrão ofensivo muito, muito bom. A gente alertou bem os jogadores. Mas esse placar, eu acho que ele descaracterizou muito os dois times, né? Aquilo que a gente faz de fase defensiva e aquilo que eles também fazem. Um a menos, infelizmente, não é desculpa, é um fato que ele dificulta muito aquele. Principalmente quando você tem que correr atrás do adversário. Porque quando você está ganhando o jogo e tem um a menos, você deixa de atacar mais vezes, mas você consegue fazer uma fase defensiva mais sólida, né? Fica com menos transições ofensivas, mas você consegue sustentar bem ali o bloco médio, sustentar um bloco baixo. Quando você está atrás do placar, você vai ficar mais exposto. Infelizmente, é assim que acontece, e eles aproveitaram bem essa obrigação nossa de nos expormos mais, de deixar no mano a mano, de fazer com que eles tivessem mais campo para contra-atacar.